Boa noite para todo mundo. Meu nome é Gustavo, para quem não me conhece. Alguns aqui já devem estar até cansados de me ver. Vão cansar também da aula, gente. É basicamente a mesma que eu ministrei nas vezes anteriores. Mas por que passar essa aula aqui? Porque eu quero mostrar para vocês como se resolve questão. E questões de criminologia, mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças, tendo, óbvio, uma base, mas criminologia eu não consegui estudar bem, aprofundar tudo mais. A gente não desespera, lendo com calma as questões, lendo com calma cada enunciado, dá para matar muita coisa, dá para fazer uma boa prova e conseguir ali com criminologia talvez até a nota mínima para aprovação. O concurso deve ter aí novidades na prova de penal, provavelmente deve mudar o examinador. Então a gente tem que se preparar para tudo, tanto se preparar mais para dogmática, quanto para execução, quanto para criminologia, mas de uma forma ou de outra, qualquer examinador da Defensoria Pública de São Paulo vai exigir de vocês um conhecimento bom em criminologia. É uma marca nossa. A gente estuda bastante por que o sistema é assim, porque a gente sabe como é que é o sistema. É desesperador ser defensor público, tá? Vou avisando. A vida não fica melhor depois que você é aprovado na defensoria. Aí começam aqueles problemas psiquiátricos, assim, minha psicóloga está ficando bastante rica, mas também, por outro lado, eu brinco que eu sou defensor até o osso. Eu gosto disso, porque eu gosto do que eu estou fazendo, eu gosto de defender aquelas pessoas que eu estou defendendo. Eu gosto de defender bandido com muito orgulho, às vezes, muitos deles culpados, muitos deles inocentes, muitos deles condenados sem prova, muitos condenados com prova, mas todo dia uma luta diária para tentar minimamente fazer justiça. Tendo isso como noção, não esperando aqui que vocês vão fazer um concurso para ganhar a vida, mas é um concurso para realmente ter uma estabilidade financeira muito melhor que a maioria das pessoas do país. Isso vocês têm que ter em mente que a defensoria paga isso. Vocês vão querer ganhar mais quando virarem defensores, é normal de qualquer pessoa, as dívidas também vão crescer, mas também tem algo mais em ser defensor. Tem algo mágico ali. De vez em quando você quer mandar tudo para que o pariu, mas é muito bom você pegar um dia, abrir seu e-mail, receber uma intimação de: olha, você ganhou aquela revisão criminal, pessoa que foi condenada injustamente a 10 anos de prisão num tráfico foi absolvida, aquela pessoa que estava precisando de um medicamento, você vê uma foto, uma notícia na internet falando que ela está bem, sabe? São pequenas coisinhas que te deixam feliz por ter escolhido essa carreira. E a prova está chegando, né? Estão escolhendo a banca, estão se preparando ali, então é hora de, sabe, aquele momentinho de folga. Claro, não enlouqueçam, não estudem mais do que vocês dão conta. Não é o fim do mundo não passar. Só que aquele momento que você usaria para procrastinar, para descansar mais, reveja. Agora é a hora de pegar firme. Estuda aqui, assiste às vezes algumas outras aulas dos cursos anteriores. Tem um pouquinho de capacidade financeira. Às vezes adquire um curso específico. Claro, gente, vocês trabalham, vocês estudam, vocês fazem 1 milhão de outras coisas. Não vai chegar no dia da prova, e eu vi isso na minha, a pessoa vai falar assim: olha, eu passo 10 horas por dia estudando. Eu só vi aquela pessoa uma vez. Tá? Não, se vocês dão conta de estudar 10 horas por dia e tem tempo para isso, estudem. Agora não, eu não dava conta. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, queria namorar um pouco também.
Me dediquei bastante. Meu sogro olhava para mim com a cara de mal quando ele me via lá na casa da minha namorada ouvindo aula, porque a minha internet parava de funcionar, eu tinha que correr para lá para assistir as videoaulas da última fase do concurso ainda, para o meu desespero. E assim, foi uma época muito difícil, mas passou. E de vocês vai passar também. Não porque vocês sejam especiais, o povo da LFG adora falar isso, né? Vocês são especiais demais, superiores aos outros. Uma bosta. Vocês são tão ruins e tão bons quanto os outros. A diferença é a aplicação, é o estudo, é a dedicação e a identificação também com a defensoria. Não passa qualquer um aqui não, certo? Então vamos lá, qual que é a ideia da aula hoje? Eu vou responder algumas questões das provas de 2015 e 2013 com vocês. Depois eu quero falar um pouco sobre mídia e sistema penal, sobre política de drogas e sobre desmilitarização da polícia. Pode ser que esses temas caiam para vocês em perguntas objetivas? Pode ser que eles caiam em perguntas subjetivas? Pode ser que caia lá na fase oral? Pode ser. Não é uma aula aqui pensada naquele programinha extenso e que vocês têm que passar dos editais. É uma aula mais assim, olha, como eu só posso vir aqui uma vez na vida e outra na morte, pensei em passar o máximo que eu conseguiria passar para vocês do que eu sempre estou discutindo, sempre estou estudando, para tentar acrescentar alguma coisa e numa segunda fase, numa fase oral, às vezes até, se der sorte na primeira fase, ter algo que o examinador vai olhar assim, nossa, esse aqui vale a pena ser meu colega, sabe disso e eu concordo, ou não concordo, mas ele tem um pensamento interessante. Então a ideia é essa, e também aprender um pouquinho a não desesperar e fazer uma prova da primeira fase bem feita. Vocês vão ver que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Isso aqui é de 2015, da última que teve. Olha só o que a pessoa pergunta. Vamos partir do pressuposto que vocês não sabem ainda, porque vocês acham que vocês não tiveram essas aulas de criminologia de uma maneira extensa, sabem o que tem estudado até hoje. Sobre a relação entre sistema penal e pobreza, é correto afirmar que... Toma cuidado com esses enunciados, tá? É uma coisa tosca de falar, mas vocês vão estar ali, esse aqui pode ser a primeira, como pode ser a 80ª pergunta que vocês estão respondendo. Lá no final da prova, vocês vão estar exaustos. E ali, entre ler um é correto e é incorreto, pode passar desapercebido, aí vai lá. Aí, ao invés de estar correto, aqui estava incorreto. A primeira que você lê, nossa, está certinho. Pá, vamos para a próxima que o tempo está acabando. Calma, respira, lê o enunciado, senão vai dar merda. A vertente criminológica do conflito identifica a pobreza como principal causa da criminalidade e defende maior investimento social para reduzir as taxas de crime. Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Vamos lá, a gente não sabe. Olha só, ele está falando de conflito, causa e investimento. Lembra, não sei se vocês já viram isso, que tem duas chaves de teorias na criminologia para explicar o fenômeno criminológico. Uma que é aquela conhecida das teorias do consenso, e tem aquelas outras que são chamadas de teoria do conflito. Ainda, você vai ouvir falar muito disso aqui, ó.
teorias do consenso vão falar que a sociedade está sempre tentando um consenso. Lembra? Contrato social. Rousseau, Locke, vão falar que as pessoas, para garantirem alguns direitos, abrem mão de alguns outros e fazem um contrato. O que é um contrato? Né? Pressupõe duas partes ou várias partes ali acordando alguma coisa. Vão se estabelecer tentando no máximo em paz, viver em sociedade. E o crime seria isso é uma abstração, uma coisa assim bem tosquinha para entender o que é a teoria do consenso. Claro que tem uma série de outras coisas sobre isso, mas é só para a gente responder a pergunta. O crime seria um jeito de romper com desse contrato social. Uma das formas, né, em algumas dessas teorias. E tem outras teorias que falam, uma droga que a sociedade é ordeira, organizada, todo mundo tentando viver em paz. Na realidade é todo mundo um contra o outro. A gente tem ali classes sociais, a gente tem estamentos, tem uma divisão social em que há enfrentamento entre esses diversos grupos. Então a gente vai, a partir dessas duas chaves de teorias, a gente vai ter uma série de outras na criminologia. Algumas teorias, principalmente baseadas nessas teorias do consenso, vão criar um negócio chamado, vão desenvolver aquilo que é a criminologia etiológica. Criminologia etiológica vai procurar as causas do crime, as causas do homem criminoso. Né? Vocês vão ouvir Ferres, vão ouvir em Lombroso, vão ouvir falar em Garófalo. Todos esses ali, eles entendem que existe algo, um conceito que seja predisposto de crime, tanto que são conhecidos como criminologia positivista. E esse etiológico que vem nessa ideia. Além dessa criminologia aqui, a gente também teve o desenvolvimento de uma outra vertente da criminologia, uma teologia crítica, que ela não vai falar, olha, não tem um crime predisposto, né? Não tem você não pode pensar que alguma coisa é crime per si. A gente tem certas condutas que são criminalizadas. E algumas vertentes dessa criminologia, principalmente aquelas baseadas no marxismo, que foi uma das principais fontes de inspiração dessa vertente criminológica, vai falar, olha, na realidade o processo de criminalização, ele surge de uma classe tentando controlar a outra. Né? Olha a salada que tem aqui. A vertente criminológica do conflito identifica a pobreza como principal causa. A gente está falando de causa, a gente está falando de criminologia etiológica. Então dá para a gente duvidar dessa aqui. Vamos fingir que a gente não sabe direito essas coisas aqui, vamos ler as outras. Estou desesperado, não estudei criminologia. Dá uma olhadinha nas outras, talvez as outras também contem alguma coisa importante para a gente. B. Tal qual o processo de criminalização, a vitimização também é um processo seletivo que tem como alvo preferencial os mais pobres. Olha que negócio foda saber. Todo mundo sabe, e isso a questão traz, que a criminalização é seletiva. Agora, o outro dado que ela está trazendo, e esse dado para se duvidar, é se a vitimização também é. Vamos pensar num exemplo. Uma senhora evangélica, 35 anos de idade, casada, branca, caminha pela rua e chega em casa 2 horas da manhã, descabelada, com a roupa rasgada,
meio suja, olha para o marido e diz: fui vítima de um estupro. Vai na delegacia, os dois relatam o crime. Qual que vocês acham que vai ser a postura do policial, da autoridade policial, com aquela pessoa que relata esse crime? Pelo menos nossa primeira ideia, naquele preconceito mesmo, aqui é para ser preconceituoso agora. Nossa primeira ideia é que ela vai ser ouvida. Porque não é normal que uma pessoa casada de 35 anos, evangélica, chegue 3 horas da manhã em casa, toda descabelada, toda suja, tudo mais, porque estava na farra. Ela provavelmente foi mesmo atacada. Agora pensa em outra situação. Uma menina de 17 anos, negra, prostituta, com uma sainha que pega aqui, chega para o delegado e vira assim: olha, eu estava na rua, um cara virou e falou que queria fazer um programa comigo, eu olhei para a cara dele, não gostei, falei: não estou trabalhando hoje. Ele veio, me pegou à força, me enfiou dentro do carro e me estuprou. Baseado nesse preconceito aí, lembra que vocês são pessoas preconceituosas agora. O que vocês acham que vai ser a postura do delegado? Vai virar: uai, você não é puta? Ele deve ter te pagado. Ele te pagou? Existe isso. A gente sabe que existe. Tá, não vamos ser preconceituosos o suficiente para dizer que é sempre assim. Mas a gente sabe que existe. E a gente sabe, que a vitimização é um processo seletivo. Quer ver outro exemplo? Uma mulher chega na delegacia e fala: eu apanhei do meu marido. Passando por 4 anos de processo, eu digo para vocês, qual vai ser a conduta do delegado? Vai colher as declarações da vítima, vai perguntar: tinha mais alguém? Ela vai falar: não. Vai fazer o corpo de delito, vai mandar para o promotor vai denunciar o marido, e provavelmente, se não aparecer nada muito maluco lá, o cara vai ser condenado por lesão corporal, baseado só na palavra da vítima. Está certo? Está errado? Não interessa para a gente agora. Agora pense em outra situação. Você está lá, protesto 29 de setembro, ele não, passa na frente de um policial, o policial te conhece, lida biqueira, te vê todo dia, e ele vira e fala: é hoje. Chega lá para você ainda está cantando um funk e falando mal da polícia. O cara pega o cacetetezinho e fala: vamos brincar, e te senta a porrada. Você chega na delegacia preso porque tinha 10 pinos de cocaína no seu bolso, que você não lembra de ter comprado dia nenhum, apareceu por lá. Você chega todo cheio de marcas no rosto e vira e fala: policial, me bateu. O policial vai falar assim: olha, ele reagiu, eu só o contive. Tá? Ele perdeu um dente. Não, é porque ele se debatia demais no carro da polícia. Mas ele está aqui, sangrando na perna. Então, ele batia ali no vidro, quase quebrou lá. Acho que o senhor dava até para colocar ele na resistência em dano qualificado. Adivinha o que vai acontecer com essa delação de lesão corporal? Aquela ideia de que o bandido tem que apanhar mesmo é bem forte, e a ideia de que o policial está sempre falando a verdade é bem forte. Então essa vítima não vai ser selecionada pelo direito penal. Vê o tanto que essa B tá boa, mas a gente não vai se apressar. Tá boa, a gente não tem muita certeza se é ela. C. Por se tratar de uma questão de saúde, a internação de pessoas com transtorno mental pelas medidas de segurança
não se dá de maneira seletiva como no processo de criminalização. E aí? O que vocês acham? Lembra do Foucault? Foucault vai falar sempre da prisão, vai falar da escola, vai falar dos manicômios. Foucault vai trazer que nessa sociedade do capitalismo, onde o suplício ele não foi esquecido como um todo, mas a gente tem uma nova dinâmica para lidar com as ilegalidades, com um poder normalizador da produção dos corpos dóceis, me falar, olha, para o capitalismo, o estranho ele é problemático. Nas relações de poder, as micro-relações de poder, a gente está sempre tendo que controlar e produzir corpos dóceis, corpos úteis. Um criminoso não é um corpo útil, tem que ir para prisão, até ser assim. Um estudante cheio de sonhos é um corpo útil, tem que ir para a escola, produzido daquelas necessidades ali que o outro que faz o poder também necessita. Um louco, então, e não é qualquer louco. Você tem aí, por exemplo, alguém com transtorno borderline, que é uma situação em que você pode surtar, pode ter lá, mas se você se organizar bem, dá para viver em sociedade tranquilamente. Cleptomania. Bem, uma pessoa cleptomaníaca, viciada em furtar, se ela tem poder aquisitivo, né, e isso a gente está cansado de ver na televisão, olha, precisa de tratamento, precisa de cuidado, tudo mais. Se for pobre, frescura. Ou se não, é louco, um louco perigoso que precisa ficar na cadeia, precisa ficar no manicômio. Quando a noção de periculosidade está aqui também, né? Olha, aquela pessoa que tem condições de pagar uma clínica, os melhores médicos, tudo mais, não precisa ser internada. A gente tem que ter noção. Olha, aquele ator Fábio Assunção, poxa, coitado dele, está na luta contra as drogas. Agora fala isso para o meu assistido que vende 2 pinos para ganhar de tão louco que tá, para a juíza lá de Barretos. Vai virar para você, se a gente constatar que ele é louco de pedra mesmo, a gente manda para Franco da Rocha, no hospital psiquiátrico, né? Ou se não, manda para cadeia. Então, pelo amor de Deus, né? Não é por questões de saúde se envolvem com questões criminais. E quando vocês forem defensores públicos, vão notar que muito mais do que a gente acha hoje. Olha lá, B. Surgimento da prisão como uma forma de punição por excelência nos séculos 18 e 19 teve como fulcro as substituições de penas cruéis, mas somente nas 2 últimas décadas passou a ser um mecanismo de controle social da pobreza. De novo, Foucault. Olha só o tanto que esse cara é importante hoje nessas noções de criminologia. Dei uma lida no Vigiar e Punir. Vale a pena. Para o concurso e para a vida em si. Vale a pena ler. O que a gente tem, Foucault vai trazer, é o seguinte. Lá na Idade Média, no absolutismo, a gente tinha um tal do suplício. O que era o suplício? Uma pena cruel por ser cruel? Não. Ela é uma pena extremamente forte, incisiva, em cima do corpo da pessoa, porque era o poder total do soberano, forte e implacável, contra o corpo do seu súdito.
Porque ele tinha o poder total sobre aquele corpo, era dele aquele corpo. E quem comete um crime, ataca o próprio rei. Então ele tinha que receber algo devido à proporção. Tanto que assim, essa história, essa relação entre rei e o súdito, você vai verificar que era concedida muita graça, né? Olha, além do suplício extremamente poderoso, também o rei poderia ser extremamente generoso e conceder a graça e acabar com o suplício. Agora, quando a gente tem a prisão, o discurso é que ela existia para humanizar, que isso aqui era uma aberração e a gente precisava de algo mais lógico, algo que não destruísse a pessoa, algo mais humano. Só que o Foucault foi verificando, olha, a gente precisa de mais humano, mas quando precisava, mesmo na Inglaterra, tinha umas chibatadas. Humano, mais humano, só que aquilo ali, aqueles calabouços lá eram terríveis, não recuperavam ninguém. E volta e meia, a prisão precisa ser reformada, Estão dizendo isso desde o dia que ela foi criada. Então tem algo ou tem algo de tão errado que a prisão precisava ter sido largada lá quando ela foi iniciada, ou tem algo mais aí. E desde o início o Foucault vai falar que ela vem para fazer uma mudança no biopoder e produzir esses tais dos corpos. Nossa. Essas duas aqui são palavras-chave para vocês entenderem o Foucault. Então, você virar e falar que só agora, recentemente, a prisão serve para controlar a pobreza, a mentira das mais deslavadas. Certo? Desde a sua fundação, ela tem essas funções ocultas aí. Ó, eu adoro essa letra aí, ela é tão bonitinha. O efetivo respeito ao garantismo penal é capaz de reverter o caráter seletivo do sistema penal brasileiro e sua consequente gestão autoritária da miséria. Isso é tão bonita e algumas pessoas podem até acreditar nisso. Então é interessante, muito interessante, vocês conhecerem quem é a pessoa que escreveu a questão. Tá? Se alguém que vai falar que Ferraioli está no céu ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, você tem que considerar essa letra E aqui. Talvez ela possa até ser verdadeira. Agora é o seguinte: processo de tráfico de drogas. O menino é pego, processo clássico. O policial chega e narra a história. Estávamos patrulhando o bairro, de repente vimos fulano de tal em atitude suspeita, o perseguimos. Ele, quando notou a presença dos policiais militares, empreendeu fuga e assim precisamos imobilizá-lo. E lá descobrimos que ele, no meio do caminho, tinha dispensado um pacotinho onde se verificou ser uma sacola com 12 pinos de cocaína. Chega na audiência, ele já teve a defesa garantida por um defensor público que pode questionar tudo que os policiais falarem. Ele teve direito de produzir prova. O juiz deu todas as garantias legais, não usou algemas, escutou ele com a maior paciência possível, só que aí ele é condenado. A condenação significa que existe seletividade? Não. Só que assim, se a gente for verificar, para ele chegar ali, foi porque o policial o selecionou. O policial patrulha as comunidades pobres. O policial tem coragem de dizer que aquilo ali não era para uso, mas para tráfico, ali.
E o juiz só vai acreditar ali se ele pegar em outra situação, pode ser que ele não decida dessa forma. Então o mero garantismo penal é completamente insuficiente para resolver os problemas da seletividade. E quem vai falar isso é a criminologia crítica. E aqui tem um outro livro que talvez, se vocês tiverem tempo, vale a pena ler, porque ele vai fazer toda uma digressão de toda a história da criminologia. As principais escolas estão ali, que é a criminologia crítica e a crítica do direito penal do Alessandro Barata. Vale muito a pena ler esse livro para vocês precisam se preparar para a prova da Defensoria Pública. Porque aí, assim, de uma forma crítica, ele vai te apresentar todas as principais escolas, até a criminologia crítica. Né? O que vem depois, aí vocês vão ter que procurar em outro lugar, né? Porque também o cara, ele era genial, mas não adivinhava o futuro. Mas a criminologia crítica vai trazer essa questão, essa relação entre a sociedade, principalmente bebendo da teoria marxista, e o direito penal. Então, para você ter mudanças significativas no direito penal, você tem que mudar significativamente a sociedade. Então, assim, essa letra E é um perigo para vocês. Vocês vão estar cansados e isso tem uma certa lógica se você for garantista. Mas, considerando que a gente já sabe de antemão que o cara que escreveu isso aqui era um puto de um criminólogo crítico, essa letra E aqui não tá boa não. Principalmente porque a gente tem a letra B. Certo? Então aqui, de fato, a correta é a letra B, gente. De 7 cabeças. É de 10, né? De novo o sujeito. Precisa conhecer Foucault, será? Não precisa não. Vocês lendo lá aqueles manuais de criminologia que falam que criminologia positivista tem o Garófalo, tem o Ferri e tem um outro lá, resolve o problema de vocês. Tem que ter uma leitura bem crítica da criminologia. As provas, por exemplo, para delegado, para alguma outra coisa assim, elas são completamente diferentes da abordagem que vai ter aqui na Defensoria. Procurem provas da Defensoria Pública para responder em especial nessa área. Porque vocês vão precisar desse olhar aí. Né? E é algo que vocês vão ter que tomar cuidado. Assim, responder questões é algo muito bom para vocês estudarem para a primeira fase. Peguem lá, não precisa assinar, gente, porque dá para pegar o gabarito depois, tudo mais, ver os comentários, mas aquele site Questões de Concurso, ele é uma das principais ferramentas para vocês desenvolverem. E tem aquele livro, aquela coleção de livros também da Juspoli lá, Revisaço, vale muito a pena aquele tipo de livro para a primeira fase, porque vocês vão fazer prova de marca X. Então vocês têm que saber fazer. Você já viu? A coleção da Defensoria ponto a ponto? Isso, ele também. Tem alguns. Tem que fazer, responder, treinar, responder prova. Pegam ou façam o seguinte também, preparem simulados aí entre vocês. Seleciona algumas questões, mistura tudo aí, coloca um dia, olha, vamos responder essa prova aqui, pega o mesmo número de questões que tem na prova de São Paulo, coloquem lá num sábado, venham aqui, cronometrem o tempo, finjam que aquele dia é o dia mais importante da vida de vocês e vejam como é que vocês estão. Não sair mal, não desespera. Fazer esse tipo de prova aqui é ir respondendo até que você começa a olhar para as perguntas, elas começam a se repetir. Então elas vão trazer mais ou menos a mesma linha de pensamento. Vai perguntar uma coisa aqui e vai perguntar outra ali, talvez o enunciado de uma seja a resposta de outra. Então respondam muitas questões. Nesse primeiro momento é isso que vai fazer vocês serem aprovados.
Claro, e ter a base. Não adianta nada vocês saberem responder todas as técnicas lá do William Douglas para responder provas de concurso e não saber direito penal. E não vale, né? Segundo as análises de Michel Foucault, em seu livro Vigiar e Punir, a necessidade de uma classificação paralela dos crimes e dos castigos, assim como a necessidade de uma individualização das penas em conformidade com as características singulares de cada criminoso, são elementos que se referem. Aí ele vai trazer uma série de outras de alternativas. Aqui eu acho ela assim, eu acho mais difícil, né? Porque é mais complicado você ir cortando algumas. Mas olha só, ele fala que esse negócio aí, ó, essa necessidade, vamos lá, ó, classificação. Vamos procurar palavras-chave, ó. Paralela de crimes e castigos. Necessidade de uma individualização. Características singulares de cada criminoso. São elementos que se referem aqui. A reforma do modelo prisional no século XIX, uma possibilidade. Ao suplício corporal do século XVIII. Tá aí uma coisa boa de fazer, ó. Isso aqui, ninguém está perdendo os membros aqui, cada um amarrado a um cavalo, né? Então não é suplício. Então a B a gente corta. A reforma humanista do direito penal no século XVIII. Quem fez é a acho que é a C. Olha só. A reforma judiciária do direito no século XX. Não tem nada a ver, né? Isso aqui a gente já tem antes do século XX. Então, tchau. As penas físicas do século XVII. Meio parecido lá com aquela questão do suplício. Então não é essa. Então a gente ficou entre a A e a C. Olha só. Então assim, aqui você tinha o quê? 25, 50... alguma coisa aí, eu não sei fazer conta não. 20 aí, 20, 40, 60, 70, 100%, 20% de chance de acertar se você fosse chutar. Tirando ali o que é mais óbvio, você tem 50%. Não sei qual está certo e qual está errado. Mas pelo menos você tem uma chance melhor de acertar. E aqui, você não está ali para provar conhecimento. Você está ali para passar numa prova. Você não é mais inteligente ou mais burro porque ficou em primeiro ou em décimo. Não tem quando você passar, a única diferença que vai ter entre você ficar em primeiro e em décimo, essa diferença vai ser importante pra caramba quando vocês virarem defensores. Mas é o local onde vocês vão começar a trabalhar. É a única diferença que tem. Então assim, vocês precisam passar. E precisam de técnicas para isso. Tá, mas sobraram duas. E aí? Olha só, a reforma do modelo prisional no século XIX. Gente, olha o que ele está falando. De classificação dos crimes e dos castigos, necessidade de individualização da pena e de acordo com as singularidades. Vocês veem que ele está montando ali, um pequeno quebra-cabeças ali que você vai usando no corpo do criminoso para deixá-lo da forma como você quer. É aquilo da produção do corpo do ósseo. E isso, gente, não começa lá no século XIX. Lá no século XIX a gente vai ter um aperfeiçoamento do sistema prisional. A gente vai ter aqueles grandes modelos de prisão, o modelo irlandês, o modelo albaniano, o modelo da Filadélfia. Então, assim, olha só, ele está trazendo aqui a coisa mais básica, mais central da obra do Vigiar e Punir, que é a construção desse corpo do ósseo. Conhecendo
vigiar e punir, você vai marcar com tranquilidade a letra C. Ah, não deu tempo. Pô, eu tenho que estudar para 1 milhão de matérias. Não li. Mas olha só, aqui no enunciado, você consegue matar a letra A. Se o cara está falando de crime, de castigo, de classificação, individualização, ele não está falando de reforma do modelo prisional. Reforma do modelo prisional, a pessoa já foi condenada. Essa parte de relação entre crime e castigo, ela já foi definida. Agora é o como, né, prender, o como castigar. Agora aqui não. Na reforma humanista, o que você está fazendo? Você está saindo lá daquele modelo do suplício e vindo para o modelo do corpo dócil. Então, essa aqui é a letra C. Veja, os caras adoram Foucault. Foucault é a mania nacional. Certo? O carecão lá, né, dá... Essa aqui ficou meio difícil de ler, mas o material está aqui salvo, gente. Depois vocês... o resto do material é uma bagunça. São excertos daquelas obras, aqueles artigos que eu cito. É só para a gente poder acompanhar. Mas leem, ao invés de ficar lendo os meus slides, leiam os artigos, vale mais a pena. Vamos lá. Olha lá quem dá ali de novo. Michel Foucault. Pô, eu não gosto tanto assim de Michel Foucault, mas... O atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a delinquência. Coisa legal. Tipo especificado, forma política ou economicamente menos perigosa, talvez até utilizável, de ilegalidade. Produzir delinquentes, meio aparentemente marginalizado, mas centralmente controlado. Produzir o delinquente como um sujeito patologizado. Trecho acima, extraído de Vigiar e Punir, sintetiza uma importante conclusão de Michel Foucault, decorrente de suas análises sobre a prisão como uma instituição disciplinar moderna. Para o autor, a prisão permite. Olha só, você não precisa ter lido todo o Vigiar e Punir para conseguir responder essa questão. Você precisa ser esperto. Você precisa entender português. Se você tiver uma base criminológica boa, qual vai ser sua vantagem em relação ao outro candidato? Você não vai perder 5, 6 minutos nisso aqui. Então é bom ter uma base boa, porque você não vai ter 5, 6 minutos para ficar respondendo uma questão. Mas vamos lá, só interpretando o texto. Para o autor, a prisão permite objetivar a delinquência por trás da infração e consolidar a delinquência no movimento das ilegalidades. Só. Objetivar. Que isso? Objetivar a delinquência, transformar ela num objeto, em algo que pode ser trabalhado. Consolidar a delinquência. Se você quer consolidar, você não quer acabar, né? No movimento das ilegalidades. Professor, não entendi porcaria nenhuma do que essa letra fala. Eu também não. Mas não tem um monte de palavras ali que fazem vários links com o enunciado. Então vamos deixar ela ali em suspenso? Pode ser ela. Tem tanta coisa ali, olha, ele fala aqui em delinquência, o texto ali fala em delinquência, que hora nenhuma ele fala em acabar com o crime, e aqui ele está falando que em consolidar a delinquência. Poxa,
Pode estar certa. Não entendi ela não, mas pode estar certa. Vamos ver as outras? Classificar a delinquência em suas categorias. Isso acontece, está ali no texto. E erradicar a delinquência do meio social. Gente, imagina se aquele presidente maluco dos Estados Unidos tivesse conseguido acabar com o tráfico de drogas. Onde que a gente ia enfiar esses policiais militares? Qual que ia ser o motivo para eles enfiarem o pé na porta da casa de alguém e invadir por lá? Então, assim, não acabou com a delinquência até hoje. O tráfico de drogas só aumentou, a gente sabe disso. Não somos grandes criminólogos, mas também não somos grandes patetas. A gente sabe que tem ali. Erradicar nunca foi o objetivo dessa prisão. Se fosse, a gente estava procurando algum outro meio mais eficaz, tipo a pena de morte. Então não é aparentemente não é essa a questão aqui, a letra B. Reduzir a delinquência através de controle, isso é legal. E controlar a delinquência por meio da repressão. Onde que fala em repressão aqui no enunciado? O atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a delinquência. E olha só o que a letra fala: reduzir a delinquência através do controle, controlar a delinquência por meio da repressão. Se o cara está falando que a prisão produz delinquência, porra, você vai lá e de tonto vai marcar essa aqui? Não vai, né? Então vamos esquecer isso aqui. Combater a delinquência por meio da punição e erradicar a delinquência do meio social. Falando a mesma porcaria. Ninguém quer acabar com delinquência, com a prisão, segundo Foucault. Controlar a delinquência por meio da repressão e diferenciar delinquência da periculosidade. Falou em periculosidade aqui. Essa talvez seja a mais complicada. É porque eu poderia achar que essa parte de patologizado, isso, né? É a mais perigosa. Então, assim, tem algumas que você vai matar de uma vez. Esse negócio de reduzir a delinquência, que não sei o quê. Só que, assim, aqui ele está falando em diferenciar a delinquência da periculosidade. Você não faz essa diferenciação, você trabalha ela. O sujeito perigoso, o sujeito delinquente, você não é necessariamente o sujeito perigoso é o que produz a delinquência. O sujeito perigoso é o que produz uma delinquência que não está prevista ali na prisão. O objetivo dela, lembra, é produzir delinquência. Correto aqui, nesse caso, é aquela primeira que a gente tratou. Objetiva, né? Você está transformando a delinquência em algo de estudo, em algo de produzível, e consolida ela nesse movimento de ilegalidades. Olha, você não pode você não pode aceitar o furto, você pode aceitar a sonegação de imposto. É algo da nossa sociedade moderna, o movimento de ilegalidades aqui que o Foucault fala tanto. Leiam Vigiar e Punir, vale a pena ler, independente de qual o examinador que for selecionado, vale a pena para vocês. Mesmo se o examinador conhecer pouco de criminologia e ele resolve colocar uma questão lá, é muito provável que ele busque aqui em Foucault fazer sua pergunta.
porque o Foucault está muito presente hoje nos estudos de criminologia no Brasil. Ele é uma das referências, talvez uma referência maior que os autores marxistas. Ele ganhou uma proeminência nas universidades. Então vale a pena estudar, porque a pessoa que vai produzir a prova de vocês também está estudando, também está se preparando para outras coisas, tem uma vivência com processos. Então conheçam esse examinador. Então, olha, qual que é a unidade dele, onde que ele trabalha, com qual cargo. Vamos dar uma olhada com quem que ele estudou. Aí ele foi orientando do Nilo Batista, foi orientando do Jacinto. Então, assim, olha, foi orientando do Shekhar. Você tem que conhecer um pouquinho que seja do Shekhar, porque você conhecendo um pouquinho do Shekhar, você vai conhecer um pouquinho das maiores influências dele, seu orientador. Vamos lá. Essa questão é legal, que ela traz um monte de conceitinhos. Gente, está muito ruim a aula? Ela traz um monte de conceitinhos que, para o nosso objetivo hoje, que é dar um panorama geral para a criminologia, vale a pena entrar em contato. As provas indicam que a polícia decidiu partir para cima da população de forma abusiva e indiscriminada, matando mais de 100 pessoas, grande parte em circunstâncias que pouco tinham a ver com a legítima defesa. Ademais, policiais encapuzados, integrantes de grupos de extermínio, mataram outras centenas de pessoas. Esses policiais realizaram caças aleatórias de homens jovens, pobres, alguns em função de seus antecedentes criminais ou de tatuagens, tidas como sinais de ligação com a criminalidade, e muitos outros com base em mero preconceito, identificando 122 homicídios, contendo indícios de terem sido execuções praticadas por policial naquele período. São Paulo sob achaque, corrupção, crime organizado e violência institucional, em maio de 2006, Human Rights Program at Harvard University e Justiça Global. O relato acima sobre os crimes de maio de 2006 em São Paulo é exemplo de, saber um pouquinho sobre esses crimes de maio é interessante. Por exemplo, se a pessoa, o seu examinador foi do núcleo de direitos humanos, ele vai ter tido contato com esses crimes de maio, porque a gente trabalhou nesses processos aqui. É interessante saber, sabe aquele site de notícias da Defensoria? Sempre deem uma acessada lá, deem uma lida nas grandes decisões, naquelas que a gente se orgulha e quer colocar para todo mundo. Por quê? Porque uma decisão daquelas, por exemplo, trabalhar nos crimes de maio dá um trabalho da gota. Então, assim, você vai ficar pensando nisso várias e várias semanas. Se eu, por exemplo, fosse examinador de vocês, com certeza eu ia perguntar alguma coisa de tráfico de drogas, porque eu sou obcecado sobre isso. Estou sempre lendo sobre isso, eu trabalho com isso, eu produzo sobre isso. Então, assim, ia cair alguma coisa. O examinador trabalhou ali com crime de maio, foi algo muito importante na Defensoria Pública, e pode ser que alguma outra coisa, por exemplo, as manifestações, a repressão às manifestações, outra questão importante, essas revisões criminais que a gente consegue. Outra muito importante, se for para postar que alguma coisa vai cair, eu diria que é sobre essa mudança da lei sobre a questão da maternidade e o cárcere. Uma coisa interessantíssima de se ler. Por quê? Porque o examinador que talvez está fazendo um mutirão de HCs para isso, pode ficar com aquilo na cabeça e criar uma questão sobre isso. Então vale a pena vocês conhecerem o que a Defensoria Pública tem produzido. Mas vamos lá. É um exemplo de criminalização primária. Que diabos é isso?
primária, secundária, adivinha só. O que é a criminalização primária? É o primeiro relação entre a sociedade e a criminalização. Onde que isso acontece? Poder legislativo. Aqui vai se decidir que condutas são crime ou não. Pra vocês terem uma noção, inclusive, por que crime não é algo pré-colocado. Algum tempo atrás, adultério era crime. Hoje em dia, não é. Isso é uma decisão do legislador, que ele escolhe criminalizar algumas condutas. E aqui ele vai definir, né, qual crime e qual a pena. Tá ligado? Então, isso aqui é isso aqui? De jeito nenhum, né? Isso aqui está descrevendo uma chacina. O que é o secundário? É a seleção de quem é criminalizado. Então aqui, ali no primeiro lugar, você está decidindo o que é o crime. Aqui, você vai decidir quem é o criminoso. Certo? E aí sim, você vai ter toda aquela questão do racismo, da seletividade, blá blá blá. Avançando disso, a gente ainda tem a terciária, que é muito ligada à questão do estigma. Aqui você já passou, você não está falando mais se a conduta é crime ou não, você não está discutindo se a pessoa cometeu ou não cometeu esse crime, se foi punido ou não nisso, você está discutindo outra coisa. Se ele foi, como é que é essa relação da sociedade, da polícia, dos órgãos de justiça, da sociedade em si, da mídia, ver aquela pessoa. O que você vai falar de estigmatização, de etiqueta, etc. Viu? Gente, eu estou botando o pau na máquina. Tem muito mais coisa sobre isso. Acredito, inclusive, que outros professores vão tratar sobre essas questões. Não sei direito, nunca ouvi falar sobre isso. Joga no Google e vai lendo. Procura artigos menores, mas é uma matéria um pouco que não está assim diretamente no edital. Joga ali, lê um artigo pequenininho, de 5, 6 folhas, dá uma entendida no assunto para não passar desapercebido. Porque, olha só, é uma letra de uma questão numa prova enorme. Às vezes não dá para você ler um tratado sobre criminalização. Mas se você ler um artigo ali e lembra mais ou menos os termos, dá para você descartar essa aí. Olha só. Esse outro conceito aqui, de uma outra pessoa que é adorada na Defensoria Pública. O tal do direito penal subterrâneo. Olha só o que a palavra já vai trazer para vocês. Subterrâneo é aquele que está debaixo da terra, né? O que está escondido. O conceito do Zaffaroni de pena, ele é um tanto diferente daquilo que a gente está acostumado. A gente está acostumado a ouvir que pena é aquilo que está previsto na lei. Olha, a pena para o crime de furto é 2 anos de prisão. Ele recebeu aquela pena. Só que até ele receber essa pena,
Ele foi xingado de ladrão pelo jornal local, ele levou 2 tapas do policial, ele foi tratado feito um cachorro pelo juiz, ele adoeceu na carceragem, ele teve tuberculose no CDP. Tem toda uma série de outras pequenas punições ou grandes punições aqui que estão fora do controle da legalidade. A legalidade é o que aparece. Agora aquelas outras ilegalidades estão aqui, ó, no subterrâneo. Ele vai falar, inclusive, que algumas pessoas são mais vulneráveis que outras, que você não deveria, até mesmo não penalizar, se ela já sofreu algumas punições no âmbito ilegal, no âmbito subterrâneo. Por quê? Porque é proibido bis in idem. A gente até tem um ensaio disso aí nos decretos de indulto, né? Mas um decreto de indulto que serve para não pegar ninguém, né? Porque o dia que alguém conseguir, assim, com tranquilidade, provar que a pessoa foi torturada num presídio, me explica como, que eu estou precisando. Então, olha só, o que o negócio fala? Que alguns policiais decidiram partir para cima e de forma abusiva e indiscriminada matar mais de 100 pessoas. Só. Os policiais ali decidiram que aquelas pessoas cometeram crimes e que elas precisavam morrer. Elas precisavam sofrer uma pena que não está prevista na legislação. Não teve rito, não teve organização, não teve nada. Estava tudo aqui, ó, no âmbito da legalidade, tudo no subterrâneo. Até porque alguns estavam até encapuzados. Então tá bem boa aqui para você saber, hein? Então vamos deixar ela aqui, ó, sobre aviso. Letra C, criminalização dos movimentos sociais. Todo mundo sabe o que é movimento social, né? Então, assim, movimento feminista, movimento negro, é um conjunto de pessoas que se articulam para exigir direitos. Só tem gente morrendo aqui no enunciado. Não tem ninguém exigindo direitos. Então não está criminalizando movimento social aqui. Direito penal do inimigo. É próximo um pouco disso aqui, mas é diferente. Aqui o Jacobs, Gunter Jacobs, vai trazer esse conceito. O que ele vai falar? Que algumas pessoas são extremamente perigosas. Por exemplo, os terroristas. São tão perigosas, mas tão perigosas, que se a gente tratar elas da mesma forma que trata um criminoso comum, nós vamos colocar a sociedade inteira em risco. Então, nós temos que ter um tratamento especial para essas pessoas. As mesmas regras, os mesmos princípios e regras que existem para o criminoso comum, para o cidadão comum, que pode às vezes cometer um crime, né? A pessoa bebeu demais e dirigiu. Tá, ela merece uma sanção, merece, ela quebrou um pacto, parte do pacto social. Mas ela não chega a ser um perigo por causa disso. Segundo o Jacobs, é diferente, por exemplo, de alguém que pode detonar um avião no centro de Nova York. Se a pessoa pode fazer isso e pode destruir, causar o caos completo, a gente também pode torturar ela. Para quê? Para conseguir uma confissão, para conseguir prender os outros, para conseguir punir de forma adequada, tratar como inimigo. Porque a gente está em guerra. A gente consegue até fazer alguns links
até com as drogas aqui, né? Porque aquela postura, onde que a gente tem inimigo? Na guerra. A gente não está falando disso aqui, a gente está falando de uma chacina diferente. Aí, assim, às vezes, que a gente está acostumado a fazer a associação, direito penal do inimigo é um negócio ruim, pelo menos para nós que defendemos os direitos humanos. De fato, é uma coisa ruim, mas é uma coisa diferente do que está acontecendo aqui. A gente não está falando de relativizar direitos, a gente não está falando de esquecer alguns princípios e normas. A gente está falando de simples destruição. Letra E é meio evidente, encarceramento em massa da pobreza. Antes fosse para essas pessoas aqui o encarceramento, né? Antes fosse. Então, qual que é a correta? Direito penal subterrâneo. Essa é tida aqui como uma questão fácil. Só que ela pega quem não tem essa base, quem tem dificuldade em criminologia. Para quem gosta de direito civil, processo civil, essa vai ser uma questão difícil. Porque você não tem o hábito de ler tanta coisa de criminologia, assim como eu não tenho tanto hábito de ler tanta coisa de processo civil, né? Então, às vezes, essa pergunta aqui, para um civilista, vai ser mais complicada. Mas, assim, tentem ler o máximo de artigos possível sobre essas coisas. Tentem pegar textos curtos, não vão pegar, né, livro de autoajuda. Resumo do resumo do resumo para idiotas. Né? É uma prova da defensoria. Tem esse resumo aqui, esse livro aqui pequenininho, foi feito por um professor bom, tudo mais. Dá uma batida de olho, ninguém vai te matar por isso. É uma prova de marcar X. Se às vezes você bateu o olho ali e viu uma coisa importante, se acertou uma questão, é importante acertar a questão. Tá aqui, de novo, você não está aqui para provar conhecimento, você está aqui para passar numa prova. Mas toma cuidado com isso. Eu não sei nada, então eu vou estudar o resumo, só por resumo. Principalmente na segunda fase, você vai cair. Outra dessas, só que essa caiu comigo. Um cara também que todo mundo adora citar, porque ele está bem na moda, até perdeu um pouquinho nos últimos tempos, mas como a gente vive aí sob o neoliberalismo, ele é muito citado. E o livro dele foi tipo aqueles filósofos da moda, que a gente sempre compartilha alguns vídeos no Facebook. Ele é mais ou menos isso aí. Então ele virou uma sensação e estão sempre cobrando dele. Até porque a ideia, a construção que ele faz é muito interessante para as concepções da Defensoria Pública. Vamos lá? Instrumento de legitimação da gestão policial e judiciária da pobreza que incomoda. Gestão, pobreza que incomoda. A que se vê, a que causa incidentes e desordens no espaço público, alimentando por conseguinte uma difusa sensação de insegurança. Ou simplesmente de incômodo tenaz e de inconveniência. Propagou-se através do globo a uma velocidade alucinante. E com ela a retórica militar da guerra ao crime. Meu Deus. E da reconquista do espaço público que assimila os delinquentes, reais ou imaginários, sem teto, mendigos e outros marginais e invasores estrangeiros, o que facilita o amálgama com a imigração, sempre rendoso eleitoralmente. O Dória não vai ouvir isso aqui? Então lembra alguém, né? Esse discurso
mais do que nunca, ele está aí presente nos nossos dias, né? Dá até um medinho, um medinho assim, sabe, de querer fugir e nunca mais voltar, disso você vir com mais força ainda, porque a gente vê candidatos aí, especialmente um que abusa do Botox, falando isso. A gente vê candidatos à presidência falando isso. Às vezes a gente vê até gente que se autoproclama progressista falando isso. Que o crime ele precisa ser controlado, que o crime precisa ser atacado, e que assim, existem pessoas perigosas que a gente não pode tolerar. Existem pessoas que assim, os menores problemas a gente tem que ali estipar de uma vez. E às vezes essas pessoas sequer existem. Você cria um clima de insegurança para justamente se fortalecer ali, eleitoralmente. E o que é que o examinador quer que você faça? Ele quer que você descubra o que isso aqui está dentro de qual escola ou doutrina seguida. Então você tem que ter pelo menos uma noçãozinha do que cada uma dessas escolas aqui pedem, né? Então a gente tem o funcionalismo penal, o abolicionismo penal, a tolerância zero, a escola de Chicago e a associação diferencial. Olha só, abolicionismo penal a gente consegue saber o que é. Está bem evidente, está escancarado na nossa cara. O que é o abolicionismo penal? É abolir a prisão. A gente tem não um abolicionismo, mas vários abolicionismos. Todos eles proclamam de alguma forma o fim da prisão. Vão variar na forma como eles acham que isso tem que acontecer. E a gente tem uma tríade aqui, o Zaffaroni vai trazer lá naquele Em Busca das Penas Perdidas, sempre citada, do Husman, do Mathiesen e do Christie. O Christie, ele tem um probleminha. Quando ele termina a vida dele, ele começa a ficar um pouco gaga. Mentira, e ele vai virar e vai falar, olha, não, para alguns crimes assim eu tolero a prisão. Aí alguns falam que ele virou minimalista, tudo mais. Mas o importante é que o trabalho dele sempre foi para atacar a prisão como o meio de se punir por excelência. Que ele vai virar e vai falar sobre uma perspectiva histórica. Que a prisão só serve para isso aqui, Ele vai falar, olha, que a prisão é um mero meio de causar dor. Você combate a dor com dor. E isso, obviamente, é inefetivo. Você não consegue desenvolver nada de produtivo dali. Ele vai falar, ele vai identificar assim, o aumento da criminalidade, o aumento das situações de problema, com a perda dos laços de solidariedade na sociedade, principalmente a moderna. Ele vai citar, principalmente no país dele, salvo engano, Noruega ou Suécia. Acho que é Suécia. E vai dizer o seguinte, olha, em aquelas sociedades lá, menores, em que as pessoas têm um vínculo de parentesco, de solidariedade muito forte, muitas vezes se resolve o crime por outros meios que não a polícia. Você vai ver, alguns meios são um pouco diferentes, até violentos, né? Mas se resolve ali. Quando vocês lerem, por exemplo, o Cortiço,
Vamos ver que aquela sociedade do cortiço jamais queria a polícia ali, porque a polícia vinha e destruía tudo. Eles se resolviam da sua maneira, às vezes aceitando a perda, às vezes exigindo uma reparação, às vezes brigando até a morte. Eram meios deles. Quer ver um exemplo muito forte aqui, e aí a gente vê o quanto se perdeu isso? Pelo menos na minha cidade, eu não sei se aqui, vocês são sempre de São Paulo, Paulista, essa cidade enorme que ninguém gosta dela. Assim, na minha cidade, que é pequenininha, sempre tinha um louco, sabe? Aquele carinha que você sabia que ele era o louco. E tinha um louco que a mulher passava perto dele, abaixava as calças e mostrava as partes íntimas. E a mulher saía correndo, ou senão alguém gritava com a pessoa, ele levantava as calças e saía correndo. Sabe, é desagradável? Óbvio que é desagradável, né? Só que assim, a pessoa virava e já falava: eu conheço essa pessoa, é filho da dona Marica, que vende pamonha, e ele quando nasceu, bateu a cabeça no chão e sempre teve esse problema. Pode ser perigoso? Pode. Só que quando eu vou andar por aqui, eu sempre olho se o seu João da farmácia está ali olhando. Você não precisa do direito penal ali. As relações são simples ali e se resolvem com uma solidariedade ali. Agora essas cidades dos infernos aqui, que tem, onde cabe uma pessoa tem 5. Você vai num ônibus, onde cabe uma pessoa tem 10. Aí alguém senta do seu lado, alguém que você nunca viu, começa a se masturbar. Você vai ficar em pânico. A pessoa vai estuprar, a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, outro. Você não consegue nem raciocinar que possa ser só aquele louquinho lá da cidade do interior. Você perdeu qualquer capacidade de solidariedade, de ligação com aquela pessoa. E pior, quem está à sua volta também está pouco se lixando do que está acontecendo. Né? Então, assim, aí que a sociedade vai criando situações em que é preciso a polícia, em que é preciso causar dor para resolver os problemas que causam dor. E aí a gente vai se perdendo e vivendo nessa merda aí. De uma maneira bem escrachada, é mais ou menos isso que o Cristo vai trazer. Gente, uma maneira bem escrachada, tá? Não é só isso. O Cristo é um cara muito profundo. Vão conhecer a obra dele se der. O Matisse, ele vira e fala: olha, a prisão é fruto da sociedade capitalista. Ele é marxista. Só que ele tem em Marx, assim, principalmente e na social-democracia, que era o principal, a coisa mais revolucionária que tinha para ele ali, salvo o que vinha se produzindo lá na Rússia Soviética, que não tinha lá tanto contato assim, a ideia de praxis. Então ele sempre foi lutar pela abolição da prisão. Então ele tinha um negócio, junto com outras pessoas, um negócio conhecido como CROM, que era uma associação em que se organizavam presos, ex-presos, acadêmicos, pessoas da sociedade em geral, da mídia, para discutir a prisão, para criticar a prisão, não apenas reformá-la, claro que às vezes taticamente isso era importante, mas não apenas para melhorar a situação ali, mas para acabar com ela de vez. Uma das principais conquistas desse CROM foi o fim do crime de vadiagem lá na Noruega. Partindo dessa ideia de CROM, na Suécia ainda tinha outro com um nome parecido, os presos chegaram a fazer uma greve geral lá. Foi um negócio bem intenso. E o Matisse, ele sempre foi não muito teórico
da abolição, mas o cara da prática, ele sempre trabalhou com aquilo. E ele falava, e isso é algo que a gente vai tocar mais tarde no assunto, que a mídia tem um papel muito importante na sustentação do direito penal e do cárcere em si, na justificação dele. Então que a gente tinha que ocupar esses espaços aí, criar espaços públicos lá de atuação em que você possa contrariar esse discurso da Everyday Theory de que para resolver o problema da criminalidade você tinha que ter mais prisão. O Husman, que é um dos abolicionistas mais conhecidos aqui do Brasil, a gente tem alguns livros dele traduzidos para o português, mais, o Penas Perdidas. Ele vai falar que o crime é algo complexo e que a palavra crime simplifica demais essa complexidade. Então a gente tem que tratar isso de uma forma mais complexa e tentar soluções mais complexas. Não adianta simplesmente você pegar e prender a pessoa. E ele vai falar outra coisa ainda. E isso é um conceito que é importante vocês terem na cabeça. Ele vai falar, olha só, a gente convive com crime. Convive todos os dias com crimes graves, inclusive. A gente tem um negócio chamado cifra negra. Tem um montão de crime que ninguém conta para a polícia que ele existiu. A gente se resolve. Por exemplo, você está aqui no centro de São Paulo, atrasado para chegar no serviço, tira o seu celular do bolso, um moleque desce com tudo, levou. Você vai na delegacia registrar o furto? Furtar é algo ruim? Né? Você sofreu um prejuízo, sofreu uma dor com aquilo? Sofreu. Então por que você não vai lá? Sabe que não vai dar em nada. Não vai perder seu tempo. Você deixa. Se a gente deixar o crime acontecer, a sociedade vira uma anarquia. O Roosevelt vai falar, a gente já deixa o crime acontecer. Olha o número de homicídios que são resolvidos e punidos. Sem contar aqueles que não são nem notificados. A gente consegue sobreviver com o homicídio na sociedade. Claro, a gente não vai fazer nada. Então, não é isso que o Roosevelt diz. Ele diz, olha, vamos tratar as coisas, situações problemáticas, como problemas. Então, vamos tentar resolver os problemas de forma complexa. Aí vem, principalmente, aquela ideia do direito penal restaurativo, círculos de restauração, esse tipo de coisa, que é bem essa pegada do Husman aí. E aqui alguém está pedindo a abolição do direito penal? Então, não é a B. Eu coloquei aqui alguns conceitinhos. O que é a associação diferencial? O Sutherland, ele vai trazer uma teoria dele, vai falar daqueles crimes do colarinho branco. E ele vai falar o seguinte, olha só, o criminoso, ele aprende a ser criminoso. Por exemplo, o batedor de carteira, ele vai andar com outros batedores de carteira e vai saber como é que ele vai fazer para pegar a sua carteira sem você perceber. Tem toda uma técnica em cima disso. Não é qualquer um que sai aí furtando carteira sem ser pego. Não tem punguista assim, amador. Se ele é amador, ele vai preso. Então, esse é o mesmo da subcultura ou não? A subcultura é outro? É o mesmo nome? Eles são semelhantes, assim. E ele vai falar o seguinte, existem alguns crimes que ninguém está prestando atenção. Que é aqueles produzidos, né, pelos de colarinho branco. Por que colarinho branco? Nos Estados Unidos, principalmente os trabalhadores das indústrias, usavam uniformes que eram azuis, com colarinho azul. Os executivos, camisa branca, tudo mais, colarinho branco. Esses crimes, um punguista não dá conta de fazer. Eu não dou conta de fazer também, não. Você tem que
organizar uma tabela que ninguém perceba, pelo menos à primeira vista, que você desviou 3 milhões de reais ali. Né? Então, e você tem que aprender a fazer isso. Então você tem que ter uma noção especial dessa situação. Certo? Então, mais ou menos isso é a tal da associação diferencial. Fica uma pergunta, ela é fácil, porque está bem óbvia qualquer resposta, só que ela é difícil, porque você pode entrar em desespero. Você fala, puta que pariu, eu não lembro o que é funcionalismo penal. E se for isso aqui, se for uma pegadinha, porque está tão óbvio que a tolerância é zero, mas e se for uma pegadinha? Então você não pode ser pego desprevenido, sem ter nem noção do que são alguns conceitos, e ir para a prova. Agora não, parece uma pegadinha, você não sabe o que é, vai na fé, tio. Vai na fé. Porque assim, não é às vezes, e evitem isso. Marquei aqui, marcou, acabou. Não, a não ser que sim, venha uma iluminação dos céus e você veja um erro crasso ali. Mas assim, mas evitem ficar mudando depois. Eu fiz a prova, agora eu vou revisar ela. Se eu colocar, eu vou mudar. Por quê? Na primeira hora da prova, você está com um nível de açúcar no sangue, um nível de atenção muito maior que na terceira hora de prova. Então, assim, não se arrisquem em ficar tentar mudar. Respondeu. Se errar, erra com convicção. Tá? Uma técnica minha, não sei se é de vocês. O que eu faço? Eu passo por toda a prova. Eu leio ela. Sei qual que é a questão? Marco. Não sei, fiquei em dúvida de duas. Risco as que eu sei que estão erradas. Depois e passo para a próxima. E vai indo lá, respondi 60% da prova na primeira ida. Agora eu vou para a segunda. E aí vou indo até chegar no final. Claro, gente, lembra que vocês têm tempo, né? Mas eu gosto desse método. Mas cada um acha o seu. Por isso que é importante resolver questão em casa. Porque você tem que localizar como é que é o seu tempo de prova, como é que é a sua habilidade em descartar questões erradas, e tenha confiança no que você está fazendo. Não deixa o medo ou o apavoramento te fazer duvidar de suas respostas. Se você leu o negócio ali e viu que você leu errado, não, eu li isso e agora eu estou vendo que eu li errado. Vai lá e muda. Agora não, eu não sei, tá aqui, acho que é essa aqui, não, é aquela outra. Confia no seu primeiro pensamento. Vamos lá, o que é a tal da Escola de Chicago? Né? Que aí essa não traz dica nenhuma no nome. Né? Escola de Chicago, e a gente vê isso muito no dia a dia hoje, porque ela influenciou demais o Brasil, é aquela que vai falar que o ambiente, ele estimula ou previne o crime. Então, assim, numa rua pouco iluminada, a chance de ter mais crimes é maior do que numa rua muito iluminada, porque a pessoa vai olhar e vai ficar com medo de ser identificado. Então, a Escola de Chicago vai tentar e vai produzir isso, arquitetura, noções de iluminação, uma coisa para transformar a cidade em um ambiente mais seguro. Porque em Chicago era uma cidade com um crime extremamente alto. Essas diferenças na cidade em si, e que em alguns lugares com algumas características você tinha alguns tipos de crime. Então, para tentar reduzir os crimes ali daquela forma, e de novo, isso é uma simplificação grosseira da Escola de Chicago. Eles faziam isso. Não é aquilo ali que eles estavam explicando, né? O funcionalismo penal, ele vai fazer uma ligação entre o direito penal e a política criminal. E aí você vai ter aqui dois grandes expoentes disso. O Roxin, que ele vai criar aquela teoria finalista da ação, e vai falar que o direito penal deve ser guiado pela finalidade principal de proteção aos bens jurídicos. Então, quando você criminaliza uma conduta, é para proteger um bem jurídico específico. Por exemplo, o homicídio é para proteger
o crime de homicídio é para proteger a vida, né? A criminalização do homicídio, melhor dizendo, né? O crime é para destruir. E o Jacobs vai falar que você tem o direito penal para recuperar a confiança da sociedade provocada pela quebra das normas feita pelo indivíduo. Então, assim, a pessoa cometeu um crime, você vai começar a se sentir inseguro. Então, você não sabe se alguém mais vai cumprir aquele contrato social ou não. Você vai se sentir inseguro sempre. Agora, se a pessoa é punida, você sabe que vai ter uma resposta. Então, a função do direito penal é resgatar essa confiança que você tem no sistema. Passado isso, sobra para a gente a tolerância zero. Tolerância zero é um programa, como foi apelidado lá pelo prefeito de Nova York, em que dizia que as menores infrações, elas merecem ser punidas, porque se a gente deixar o negócio correr frouxo, daqui a pouco vira anarquia. A gente tem um monte de gente que estudou pra caramba sobre isso, preparou um material extenso provando cientificamente que isso é provado, que isso é verdade, né? E veio aplicado no Brasil de uma maneira extremamente eficiente. Vide o estado de São Paulo, um lugar calmo, tranquilo, que a gente sabe que pode andar pelas ruas à noite, porque a polícia reprime muito bem todo tipo, qualquer crime. Por exemplo, a pessoa anda com 3 pinos de cocaína na cueca, vendendo cada um a R$5, a polícia vai lá e prende ele, e aquilo deixa a nossa sociedade muito mais segura, né? Tolerância zero é esse movimento aí que o Louis Quaquan ele descreve. A gente vai ter as janelas quebradas, que é uma tentativa também lá muito pouco científica de dar um embasamento para isso aqui, né? Aí, assim, os autores, de uma maneira muito sábia, muito organizada, citando desde Aristóteles até Wittgenstein, vamos dizer que é o seguinte, que o crime é igual o tratamento que tem que se dar ao crime é um tratamento extremamente feroz. Por quê? Porque senão a gente vai acabar nisso aqui. E os autores citam a ideia da teoria das janelas quebradas. Se você deixa uma casa abandonada, a pessoa quebrar uma janela, logo em seguida vem outra pessoa e vai fazer a mesma conduta. Vendo aquela situação de abandono, as pessoas vão se sentir estimuladas a produzirem mais criminalidade, e assim até chegar numa anomia social. É mais ou menos isso que a teoria das janelas quebradas vai dizer. E aí você vai ter, junto com essa tolerância zero, uma série de outras medidas, principalmente no marco do neoliberalismo e do fortalecimento do Estado penal com o encarceramento em massa, de outras propostas para um fortalecimento do direito penal e estrangular condutas que poderiam ser meras contravenções, mas são vistas como algo muito perigoso. Por exemplo, você vai ter outra coisa, um outro movimento nos Estados Unidos, o tal do 3 strikes and you're out, né? Um negócio também muito científico, que você pega um jogo muito inteligente, que reflete toda a sociedade, que é o beisebol, e vira, olha, se você comete 3 erros, já era para ti, né? Uma política extremamente dura, que cai bem. Olha, tem um problema e alguém está propondo uma solução, né? A gente não está vendo isso hoje em dia com algum candidato aí, mas isso é um negócio que eleitoralmente chama muita atenção.
Então conheçam um pouquinho disso, porque é algo muito em voga e que vai aumentar a nossa preocupação com esse tipo de política, com o que se está se estabelecendo ultimamente, né? Tenham noção, né? O duro é que a gente está tendo noção demais da realidade, porque esse tipo de coisa vai influenciar o examinador, né? Ele vai ficar pensando nisso. Não tem como alguém não ficar pensando nessas coisas, e isso pode influenciar ele na hora de selecionar uma pergunta para vocês. Vamos lá. E olha lá quem está aí de novo. Michel Foucault, Todo-Poderoso. Levado pela onipresença dos dispositivos de disciplina, apoiando-se em todas as aparelhagens carcerárias, esse poder se tornou uma das funções mais importantes da nossa sociedade. Nela há juízes da normalidade em toda parte. Estamos na sociedade do professor juiz, do médico juiz, do educador juiz, do assistente social juiz. Todos fazem reinar a universalidade do normativo. E cada um, no ponto em que se encontra, aí submete o corpo, os gestos, o comportamento, as condutas, as aptidões, os desempenhos. No trecho assim extraído da obra Vigiar e Punir, Michel Foucault refere-se ao tipo de poder cujo grande apoio na sociedade moderna foi a rede carcerária, em suas formas concentradas ou disseminadas, em seus sistemas de inserção, distribuição, vigilância e observação. Esse poder é denominado pelo filósofo de poder, né? É uma questão fácil, só que é uma questão chata, porque você vai ter que, é meio decoreba, você vai ter que chutar um negócio ali, se você não souber a linguagem do Foucault. Mas olha só, o que ele vai falar? Tipo, poder totalitário, poder total. Toma cuidado com essa expressão aqui. A gente usa muito quando fala do Foucault, porque vai lembrar de alguns outros filósofos, sociólogos do crime que falam em instituição total. Não é disso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando de algo, assistente social juiz, professor juiz, médico juiz, algo que vai além do sistema carcerário. Foucault ele não tinha como principal função e principal preocupação estudar o cárcere. Ele estudava o cárcere para entender a sociedade inteira. Então não tomem cuidado para não lembrar de uma expressão como essa da instituição total e achar que é isso. O judiciário não é, né? Assistente social, médico, não tem nada a ver com o judiciário. Massificador, não diz nada. Isso aqui vocês vão ouvir muito do Foucault, o normalizador. E ali, o bom dessa questão é que ela te dá uma noção bem geral do que é a obra do Foucault, do que é esse poder normalizador. Distribuição, vigilância, Foucault vai falar o seguinte: na sociedade inteira, mas onde você vê isso de uma maneira bem escrachada é no cárcere, em que as pessoas elas são distribuídas. A lei de execução penal, por exemplo, ela fala que você vai separar o preso primário do reincidente, do violento, do não violento, blá blá blá. São distribuídas num local, cada um no seu local adequado. Uma fábrica você faz isso também. Você vai colocar cada um no lugar onde ela pode ser mais otimizada. Você vai ter vigilância, né? O panóptico, por exemplo, as câmeras de segurança na fábrica, né? Ou na escola. O professor, às vezes, a gente, graças a Deus, não tem isso, mas sabe aquele espacinho aqui um pouco maior, o púlpito lá, em que ele pode observar toda a sala de uma maneira mais fácil.
a observação constante e a observação, você vai tomando nota, você vai fazendo registros, né? O boletim, as passas do preso, né? O próprio processo em si de execução, com todas as notas lá das faltas, das conquistas do preso na prisão. E aí eu acrescento aqui a questão do teste, da prova, ver, olha, o exame criminológico, por exemplo, o exame na prova que vocês vão passar daqui a algum pouco tempo, para testar se vocês estão de acordo com o que se espera. Numa relação, e aqui, e isso é algo que vocês têm que ficar claro, a gente não está falando de uma grande classe social, de um grande poder oprimindo a outra classe ali. No Foucault, para ele, cada uma dessas relações de poder, como essa que se estabelece aqui entre eu e vocês, é uma relação de poder e de saber. E aqui essa questão da observação e da vigilância também para isso, produzir esse saber. São micro-relações de poder, de uma maneira bem pequena, mas numa relação quase que pode ser inclusive de individual. Você vai ter alguém exercendo poderes sobre outro, porque toda essa vigilância, toda essa distribuição, toda essa observação, o exame, para a pessoa saber tudo sobre o outro, conhecer ela de uma maneira quase que total e poder exercer um poder sobre ela para produzir aquilo que ele precisa, que é o corpo dócil. E isso de normalizador, a gente está acostumado a pensar o normalizador com a norma do Kelsey, é algo muito maior. Tanto que ele fala ali, gente, do professor, do médico, do educador, ele não está se preocupando só com a norma jurídica. O estudo do Foucault, eu, por exemplo, conheci Foucault estudando na Letras. Foi meu primeiro contato com a teoria do Foucault, foi em algo que não tem nada a ver com isso aqui. E tem tudo a ver com isso aqui também. Mas foi uma área completamente diferente. Porque ele estava preocupado em entender a sociedade como um todo. E a preocupação dele com a prisão é pela importância dessa instituição na sociedade atual. E esse normalizador aqui é de produzir o normal, produzir a norma social, a norma não dita e a produção do conhecimento e do poder sobre o outro. São alguns conceitinhos chaves, Acho que ficou mais do que evidente que é bom conhecer Foucault. Mas o examinador vai ser diferente. Mas poxa, se um deles pergunta uma centena de vezes sobre isso nas duas provas, quer dizer que é algo que chama a atenção dos defensores públicos. Foucault traz umas chaves de conhecimento, de explicação sobre o sistema carcerário que são tidas como verdadeiras aqui por nós. Porque ele fala muito parecido com situações que a gente convive. E isso acaba que produz a gente vontade de estudar mais ele. E a vontade de perguntar para vocês é maior ainda. Por quê? Vocês acham que isso é verdadeiro, Acho que a gente quer aí qualquer um ali para ser defensor, tem um perfil específico para ser defensor. Aquele cara que fala assim, bandido tem que morrer mesmo, ele pode até acabar na defensoria, algum milagre. Às vezes a pessoa consegue ser um corpo dócil para passar na prova, seja esse corpo dócil para passar na prova. Mas assim, todo esse exame que vocês estão passando é para selecionar
isso não é só para selecionar conhecimento, é para selecionar também os próximos defensores. E quem detém o poder aqui de escolher se você entra ou sai, ele vai querer ter o saber sobre o que vocês pensam. Então ele vai jogar algumas questões aí muito importantes. E no direito penal, essa noção criminológica aí, de política criminal, é muito importante para isso. Então vocês têm que ser espertos, por mais que às vezes não se cobre a criminologia seca ali numa questão, saber ela e saber como o seu examinador provavelmente pensa. Então, assim, às vezes vai jogar uma questão ali bem dúbia, e que se você respondesse de um jeito aqui na defensoria e a mesma questão caísse no Ministério Público, poderiam ser respostas absolutamente diferentes, né? Se você for perguntado na prova oral da Defensoria Pública que se o uso de drogas, a criminalização do uso de drogas é constitucional ou não, vocês já sabem o que tem que responder, né? Vocês não vão lá. Não! Droga é um perigo para a sociedade e a gente tem que criminalizar mesmo. Acho até que tinha que ter prisão para isso, considerar reincidência, tudo mais, né? A lógica da defensoria é completamente diferente. A gente quer pessoas que saibam trabalhar, porque a gente precisa dessa postura ali na defesa, que saibam trabalhar a inconstitucionalidade do crime de uso de drogas. Então, pelo menos ali no exame, você pode até pensar outra coisa, mas no exame vai se exigir que você pelo menos saiba disso, certo? Aí, Divinha. Opa. Quebrei nada não, eu acho. De novo. Já ficou. Em vigiar e punir, de novo. Vigiar e punir. Vale a pena ler esse livro. As razões de ser essenciais da reforma penal do século XVIII, também denominada Reforma Humanista do Direito Penal, são... Acho que faltou alguma coisa aí. Vão constituírem uma nova economia, uma nova tecnologia do poder Você vai... toda essa história que a gente falou de Foucault aqui, da prisão, é para recuperar alguém? Ressocializar. Humanizar. Ele vai falar justamente o contrário, não é para humanizar coisa nenhuma, você está objetificando então a pessoa. Punir, descriminalizar, pensar. Tudo isso aí, gente, é uma nova forma de punir. Não ficou mais suave, não sei o que, blá blá blá. Essas reformas não são visando humanizar, ressocializar, recuperar, nada disso. Se fosse para recuperar, ressocializar, humanizar ou descriminalizar, a gente já teria largado a prisão. Lembra, ela continua, esse fracasso todo que todo mundo vê, mas a gente insiste nela. Então ela tem outra coisa. Ela é um novo jeito de punir. Não se perdeu isso com a transição do suplício para a prisão. Certo? E a gente pode fazer um intervalinho, né? Que ninguém é de fé.